Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o seguinte assunto, tá? Eu vou falar sobre aquele sujeito Fábio Melo, tá? Ok? Você sabe, aquele padre Fábio Melo. Vou falar uma coisa pra você aqui a respeito disso, tá? A primeira coisa que eu quero falar é a respeito das recomendações que já estão começando a vir no meu YouTube, tá? Ok? Eu já falei para você que as recomendações que mandam para você no seu YouTube, tá? São recomendações que você não quer e que você não pediu. E por que que eles mandam recomendações de coisas que você não quer e de coisas que você não pediu? Por quê? Primeiro, porque eles estão fazendo fraudes, tá? Dentro dos algoritmos do site, de que você clicou e acessou conteúdos que você nunca pediu, ok? Para calúnia de plágio, tá? Para caluniar você de plágio, tá? E caluniar você de ter acessado os conteúdos que eles recomendaram. Ou seja, ao terem recomendado esses conteúdos para você, eles registram lá no banco de dados, tá? Que você acessou esses conteúdos aí. Para quê? Para eles roubarem o seu conteúdo caluniando você de plágio. Tá? Então vou falar de pelo menos algumas cabeças que eu nunca cliquei, tá? E nunca vi nada desses indivíduos, tá? Cada coisa que você viu eu falando sobre diplomacia internacional, cada palavra que eu falei, isso daí é meu e ninguém nunca falou. Pronto, ok? Então vem uma recomendação de um vídeo de 1 hora, tá? De 1 hora daquele careca chamado Professor Hack. Eu tenho para Professor Hack, Rock, né? Aquele indivíduo Professor Rock. Né? Olha, Jorge, esse indivíduo se chama Hack. A palavra rock se pronuncia hack. Esse sujeito aí, ele está me roubando, tá? Ele está me roubando, ele está copiando as coisas que eu falo, tá? E ele está em grande conspiração contra mim para se promover roubando o meu conteúdo, tá? Cada coisa que você viu fazendo aqui, tudo isso aqui é meu, tá? Eu nunca acessei nada desse vagabundo, tá? E não concordo com nada que esse pilantra faz, tá? E desmascara aqui para você, tá? Vai seguindo mesmo os conselhos desse pilantra aí, tá? E ele tá só passando a mão em tudo que é de vocês, entregando para a CIA, para o FBI, para a Microsoft, tá? Ele tá só roubando vocês, tá? Ok? E ensinando você a cada vez mais servir aos interesses deles, tá? Ok? Isso aí é um ladrão, um pilantra, tá? Até um assassino, inclusive, tá? Ok? Tá? O que ele é um assassino? Sim, ele é um assassino, rapaz. Ele é um promotor do esquema daqueles filmes que eu mostro pra você. Assassina, Minority Report. Esse indivíduo é um representante disso daí. É um representante de um esquema em que se você não faz a vontade do governo, eles dão ordem a bandido para matar você. Tá? Isso aí é um safado mesmo, tá? Esse professor, o olho do cu hack, tá? Ok? Pode me cobrar, tá? O objetivo desse indivíduo é promover psiquiatria e o controle, tá? Satânico mesmo do sistema, tá? Ok? Pronto, o professor, o olho do cu hack. Qualquer recomendação, tá? Que o YouTube fez pra mim a respeito de qualquer coisa que você sabe que eu falo, nunca acessei isso daí. Nunca acessei, ponto final, tá? Ok? Pronto. E o que tá aí, o que você acessa? Só garotas nuas, tá? A única coisa que eu vejo no YouTube aqui é menina de biquíni, pronto, isso daí eu tô sempre vendo, ok? Quando é garota nua, menina mostrando busto, ou então é bundinha, isso daí eu tô sempre vendo. Isso aí eu tô sempre plagiando, ok? Preste atenção agora para eu falar para você. Eu vou falar sobre o Leandro Carnal para introduzir esse vídeo aqui. Preste atenção. Lembre de tudo que eu falei aqui, tá? Uma denúncia, tá? De que as recomendações são para te ofender, para te plagiar e caluniar de plágio, tá? Leandro Carnal, o seguinte, um vídeo dele foi recomendado aqui para mim. Não use redes sociais. Isso daí eu já vi, isso circulando aí, essa porcaria desse vídeo de recomendação, tá? Eu fiz um vídeo muito bom falando assim, ó, a inveja, eu não sei o nome, mas tá com o símbolo do Instagram, por que que esse pessoal diz para você não postar fotos no Instagram? E eu desmascarei para você o seguinte, o Leandro Carnal falando dele, tá? Por que que o Leandro Carnal diz para você não usar redes sociais? Não é para o seu bem, primeira coisa, não é para o seu bem. 2. De fato as redes sociais estão roubando o conteúdo seu, tá? E tem redes de bandidos que estão por trás disso, tá? 2. Mas isso daí é porque as suas informações estão caindo na mão de grupos que não estão associados com eles. 3. Ok? Vai juntando as peças.
Eles também, Leandro Carnal, eles têm grupos de criminosos no seu bairro que estão roubando você igual o Facebook. Ou seja, quando você joga informações no Facebook, tem redes de bandidos financiados para roubar essas informações por dentro dos algoritmos dessa rede social aí. E também a própria rede social está roubando de você. Sim, tá? Ok? Essas redes sociais roubando informações de vocês e bandidos revirando essas redes sociais aí para roubar. Agora, significa o quê? Independente dessas redes sociais aí, tem bandidos no seu bairro que estão revirando o seu aparelho Microsoft, ó. Seu aparelho Microsoft está sendo completamente revirado por bandidos, seu tablet, tudo isso daí está sendo roubado de você. Ó, presta atenção que eu vou falar aqui. Eu falei que ele não falou isso para o seu bem, não é verdade? E existe uma rivalidade entre a Microsoft e o Google, tá? Da mesma forma que existe uma rivalidade entre aquele videogame Xbox e o PlayStation. Existe uma rivalidade entre esses dois games aí. Consegue entender? Existe uma facção. Da mesma forma que existe uma facção entre a Marvel e a DC Comics também. Consegue entender? Como provavelmente existe uma facção entre a Sony e uma outra empresa de produção de cinema. É isso que você tem que entender. Esse sujeito, Leandro Carnal, já desmascarei que esse indivíduo é o Darth Vader. É como se ele fosse o Darth Vader do bem. O Império contra-ataca. Tá? Consegue entender? Ele está fazendo discurso na cara de pau. Ele está jogando diversas doutrinas que você não concorda, que você não quer, que isso não vai fazer bem para você. E ele está jogando essas ideias para você. Tá? Tudo isso aqui é meu. Ele está jogando essas ideias para você, tá? Para você se cativar, tá? Nas velhacas doutrinas que eles usam para controlar você, tá? Você não está a favor das coisas que ele está falando, mas ele está apresentando para você como conhecimento, tá? Ok? Primeira situação. Só quero abrir um parêntese aqui, que se alguém acha que eu estou fazendo discurso pelo povão, eu automaticamente estou fazendo discurso para bandido, tá? Para criminosos, para safados, tá? Para cínico. Eu quero que o povão vá todo tomar no olho do cu. Ok? Esses indivíduos estão com um discurso, já falei, de controle interno, e eles estão se fingindo eles estão roubando pessoas, eles estão incriminando pessoas para poder manter o controle interno. Então estão fingindo que estão dando proteção, eles estão só destruindo determinadas pessoas que eles têm inveja, tá? Tirando pessoas de mercado para eles terem mais controle, ok? Tá? Então é um aqui que eles estão prejudicando, é a outra pessoa lá que eles estão roubando, tá? E a gente está dando a proteção, que é os vizinhos do crime organizado também. Então eu já falei sobre esse sujeito Leandro Carnal, tá? Quando ele diz para você, continuando a questão das redes sociais, significa que as informações que estão sendo roubadas por essas redes sociais aí, ou a maioria delas, tá? Não estão indo para os interesses deles. Então ele está denunciando, não use redes sociais. Mas como é que você vai viver sem usar? Eu te pergunto, tá? Se isso é justamente a ferramenta... Você não é culpado, entendeu? Você não é culpado que essas redes sociais foram eles que inventaram a malícia de você ter que usar uma porra de uma rede social para você ser roubado. Mas as redes sociais é o veículo de comunicação. Como é que você vai deixar de usar isso daí? Se tudo é feito pela internet, tá? Então você vai denunciar esse tipo de coisa, mas você não vai entrar na babaquice que esse sujeito está fazendo. Consegue entender? Porque o que ele quer? Ele quer censurar você. Pronto, que é outra coisa que eu falo no vídeo lá. O objetivo dele é manter vocês com a boca fechada mesmo e sem comunicação. Para você ficar a vida inteira ouvindo o discurso dele e saber que o que é a verdade, o que você pode fazer é só o que ele está falando ali. Tá? Ok? Impossível, tá? Se você tem acesso às redes sociais para você poder se promover, tá? Para você promover aquilo que você tem que usar isso daí. Daí tá bom, não vou usar o rede social, vou fazer o que então agora? Ok? Consegue entender? Você vai denunciar qualquer informação que você tem a favor de um esquema em que essas redes sociais estão plagiando, que é o ponto principal, tá? Só quem está falando isso para você vai dizer que fui eu que falei para você, ok? Se você sabe que tem algum satânico praticando magia negra no meu olho, tá? Se você arrancar o olho desse indivíduo à navalhada, você está me patrocinando, tá? Diga sempre que aquilo que é meu é meu. Você vai denunciar que as redes sociais estão plagiando e caluniando de plágio, que é uma coisa que você nunca viu ninguém denunciando nesse mundo inteiro. Praticaram magia negra no meu cu, velho. Você nunca viu ninguém denunciando um esquema de plágio e de calúnia de plágio, ok?
significa que essas redes sociais estão sendo usadas para te plagiar e para te caluniar de plágio. Só quem mostra sou eu. Tá? Ok? Automaticamente, a outra situação, automaticamente esse sujeito aí, ele nunca vai falar isso para você, o Leandro Carnal. Ué, mas ele não falou pra gente não usar a rede social. Por que razão ele falou isso? É porque as informações estão sendo roubadas. Claro, porque não está botando dinheiro no bolso dele. Todo mundo já sabe disso daí. Há muito tempo. São mais de 10 anos que se fala que o Facebook rouba informações, não é verdade? Isso daí não é nenhuma novidade, tá? Ok? Significa o seguinte, ele está preocupado que isso daí está enriquecendo um grupo de pessoas que no caso não é o grupo dele, tá? Ok? Ele não está preocupado com as suas informações, como eu acabei de falar. A inveja que ele tem quando você posta fotos no Instagram, quando você fica famoso no Instagram, é uma inveja muito grande que eles têm, tá? Quando você promove um trabalho na internet, um Facebook é gratuito, você pode usar, e aquilo ali vai projetar você com alguma coisa que você tem, se corrói ele de inveja, tá? Isso não é para o seu bem que eles estão falando isso daí, tá? Ok? Tá? Só quem fala essas coisas sou eu, tá? Ok? Você consegue entender? Então, o uso do Instagram, o Instagram permite que você se comunique com várias pessoas, tá? É claro que, por exemplo, eu vítima de vários boicotes, você não vai conseguir nada, tá? Ok? Existe uma quadrilha essa quadrilha de satânico que encosta a furinga no seu olho, 24 horas trabalhando no submundo da espionagem, tá? Para você não conseguir nada com aquilo que é seu, tá? E eles ainda pegam informações suas e jogam em várias redes de criminosos para difamar e caluniar você, tá? Até para matar pessoas, tá? São esses furingos que encostam no seu olho, tá? Ok? Então, você vai fazer como eu tenho mostrado, só eu mostro para você tudo isso aqui. Você vai denunciar um esquema de criminosos cirandando as redes sociais. Você vai denunciar redes sociais que roubam informações, plagio, calúnia de plágio, como eu falei aqui, por exemplo, o YouTube, tá? E você vai denunciar um grande esquema de plágio e de calúnia de plágio, tá? Desses criminosos que não estão sendo beneficiados com essas informações aí. Eles estão fingindo que estão falando. As redes sociais, cara, isso é muito ruim. Eles só estão preocupados com um montante de dinheiro que não está entrando no bolso deles, tá? Eles estão roubando você do mesmo jeito. Eles estão te roubando, te plagiando, tá? E te caluniando de plágio, tá? Ok? São pilantras, tá? Ok? Então o Leandro Carnal ele fala isso porque ele tem, presta atenção, um ponto central aqui. A vantagem que ele tem quando ele diz assim, ó, não use redes sociais. Ele até tá ironizando com você. Use então. Você não quer fazer o que eu faço? Isso pode me cobrar. Esse sujeito ele até se diverte com essa situação, porque sabendo que você não está você está enriquecendo o grupo que ele quer fazer oposição, ou que você não está enriquecendo, dando audiência para ele, ele tem isso como uma grande vantagem. Eu falo, tá bom, então você use as redes sociais então. Ele está rindo da sua cara porque você está sendo plagiado, você está sendo caluniado de plágio, inclusive pelos criminosos da quadrilha, que está ou do lado dele, ou do lado de uma oposição, direita, esquerda, por cima, por baixo, rede social tal, rede não sei o que, Xbox, PlayStation, etc. Tá? Ok? Ok? Agora eu vou falar sobre o tal do Fábio Melo. Preste atenção. Tudo que eu falei aqui, você transporte para esse sujeito. Esse sujeito Fábio Melo, a primeira coisa, tá? Esse cara não tem moral masculina, tá? Ok? Ele é um feminista, tá? Ele é feminista, tá? E ele é daquela geração semelhante aos evangélicos que fazem aquele discurso psicológico. Ó, ele é psicológico, tá? O Fábio, ele é psicológico. Ele é eruditizado, não sei se é essa palavra, tá? Que é a pessoa que revirou muitos conhecimentos assim seculares, tá? Para poder adquirir uma postura intelectual, consegue entender? Então ele é todo intelectualizado, ou seja, o conhecimento dele não veio do ensinamento da Bíblia. Da mesma forma que ele é doutrinado em doutrinas católicas, tá? E ele também não tem moral masculina, porque é um cara que não convive com uma mulher e que automaticamente tem um discurso bem favorável às ideias feministas, tá? Ele é um desserviço a qualquer homem, então, tá? No que diz respeito a falar de homem e mulher, ele vai ser sempre um desserviço para você que é homem, tá? Ok? E o que acontece é o seguinte, ele ainda é representante da religião católica, que é aquele movimento da manjação de rola, tá? Ok? Dos vizinhos do crime organizado, ok? Da prática de magia negra no seu cu, tá? As seitas satânicas que estão por trás daquele pessoal, tá? Ok?
E tudo isso daí está abaixo da Microsoft, tá? Está abaixo da Microsoft, que é uma empresa abusada, tá? Uma empresa extremamente abusada e corrupta, tá? Que está tanto abrindo as suas informações para bandido, como uma série de coisas. Então, qual o conselho que eu vou dar para você a respeito desse negócio do Fábio Melo? Ele é um católico, não é? Ele é um católico, ele é um erudito, feminista, intelectual, não é? Que ele faça discurso para essas pessoas aí, mas não para você. Como assim? Sim, você é católico? Não, pronto, você está fora disso daí. Você concorda com essa prática satânica de magia negra no seu olho? Você concorda em ser espionado? Ó, presta atenção. Um outro raciocínio que eu estava pensando aqui ainda agora antes de falar isso aqui é o seguinte. Presta atenção. Ele é como se fosse o bonzinho. Ele é um cara bonzinho, né? Que está fazendo um discurso para você do tipo o vídeo que foi recomendado para mim assim, ó. Deixe ir embora. O que significa isso daí? Uma mulher, tá? Porque é preciso bastante interessante eu falar, por exemplo, eu não estava gostando de uma pessoa que não gostava de mim. Eu fui separado de uma pessoa que gostava de mim, você consegue entender? Por exemplo, então vou pegar esta situação aqui que é muito comum. Você tem uma mulher e essa mulher está com você. E aí criam várias situações para separar você dessa mulher. O que você vai aceitar quando o que você vai pensar quando disserem para você deixe ir embora? Você só vai querer arrebentar os cornos de tudo que está tanto do lado dessa vagabunda que está fazendo isso, como do outro lado, consegue entender? Então, quando esse indivíduo fala assim, deixe ir embora, ele está fazendo um discurso de adultério de mulher. Consegue entender? Ok? Lembrando para você, tá, que o que é a associação do adultério de mulher é bandido de bairro, tá, de morro e de ponto de música alto, tá? Ok? Quando você vê um religioso, um puritano fazendo discurso, tá, que caminha pela linha do adultério de mulher e do divórcio, tá, é a associação de bandidos de bairro, tá? Ok? Ok? Para você entender. E aqueles bandidos de seitas, tá? Satânicas, tá? Posts de denúncias.blogspot.com, tá? Ok? Falou de feminismo, de adultério de mulher, bandido. Você já pensa, bandido. Poxa, mas conservador, bandido. Conservadores, bandido. Ok? Existe até os bandidos de direita, se você não sabe, tá? Como assim? Sim, esses indivíduos, na verdade, eles vivem como se fossem sociais, que eu já expliquei pra você. É uma quadrilha de bandidos que eles vivem socialmente, tá? Mas eles são bandidos, mas vivem socialmente, tá? São verdadeiros animais, tá? Mas que eles vivem socialmente. Posts de denúncias.blogspot.com. Entrou situação de mulher, só é bandidagem, tá? Ok? Pronto. Então, quando o cara chega pra você e joga uma ideia dessas assim, uma ideia que está bem próximo do adultério de mulher, tente entender assim, tá? Qual a sua situação em relação a isso daí. Como eu expliquei pra você, que no meu caso, eu gostava de uma determinada pessoa, eles separaram para eu não ficar. E eles estavam me caluniando para eu não ficar com essa pessoa aí, tá? Ok? Que é diferente quando a pessoa não gosta de você, né? A pessoa não gosta de você e você fazer algum esforço para você ficar com aquela pessoa ali, essa pessoa vai ter mais pretexto ainda para fazer mal para você. Consegue entender? Que nunca foi o meu caso, tá? Em todos os casos em que houve uma situação entre eu e uma mulher, era sempre eu gostando da tal da mulher, a mulher gostava de mim primeiro, tá? Primeiro ela gostava de mim, e aí no caso eles separaram eu para eu não ficar com essa mulher, e eles me caluniaram grandemente mesmo, tá? Ok? Aí já falei, você me patrocina, isso é tão grave, eu posso colocar todos eles na cadeia por isso, tá? Ok? Você já ouviu falar do crime de discriminação? Por exemplo, se um indivíduo ele é negro, e você, aqui não pode entrar negro aqui não. Que é muito raro, né? É extremamente raro isso daí, né? Você já viu isso acontecendo em algum lugar? Eu nunca vi. Até mesmo usando a internet eu nunca vi isso. Mas se uma pessoa chegar para um indivíduo assim, um indivíduo que é negro, e falar assim, ei, você é negro. É o que? Você não pode entrar aqui não. É considerado crime de discriminação, não é verdade? E eu fui vítima disso muita coisa, tá? Ok? Não sou negro. Tá? Eu fui vítima de discriminação, muita coisa, tá? E vou falar uma coisa pra você, já que a gente tá falando de negros aqui, um furingo encostou no meu olho, você sabe qual é o grupo que mais pratica discriminação no mundo, tá? Quem é? Os negros, esse daí, são sempre discriminando pessoas que não são negras, ok?
em território de pessoas negras, tá? Não entra quem não é negro, ok? Ok? Essa é a casta, é a tribo mais racista mesmo aqui das Américas, tá? São os negros, tá? Os negros e a etnia africana aqui nas Américas, tá? Não falando lá na África, tá? Porque lá todo mundo é negro, né? Mas aqui no continente americano, não tem uma etnia que seja mais racista, tá? Mais invejosa mesmo por causa de racismo, tá? E que corroa-se de inveja mesmo do fato das pessoas não serem negros como ele, tá? E ainda falei para você uma coisa sensacional, que é o seguinte: as Américas não é o continente americano não é de origem negra. Os negros são do continente africano. Se eles querem disputar territórios, vão lá para o outro continente lá disputar lá. E bem rápido aquele pessoal lá vai botar eles para fora, tá? Ok? Consegue entender? Seria até interessante que esse pessoal que quer assumir território aqui no continente americano, eles recebessem a oportunidade de viajarem lá para a África, para o lugar, para mandar eles de volta lá para o lugar onde eles vieram, e lá eles disputem com o pessoal lá, que eles disputem lá com aquele pessoal lá, até porque eles foram desterrados de lá, eles disputem lá que aquele pessoal vai dar um jeito neles, ok? Então preste atenção. Então você sabe, tá, que essa prática de magia negra, esse furingo encostado no seu olho, tá? Isso daí, a maioria, tá, são indivíduos que são de etnia negros, tá? Ok? Então vamos lá. Agora eu vou falar aqui pra você. Esse sujeito, o Fábio Melo, tá? Você não é católico, não é verdade? Não. Deixa que ele pregue somente para os católicos, tá? Ele representa o catolicismo, tá? Consegue entender? Isso. O que significa? Ele é o cara bonzinho, não é verdade? É o cara bonzinho. Como é que ele pode ser bonzinho para você se ele está falando para você, ó, deixa ir embora? Preste atenção no raciocínio. Deixa ir embora. Ele é o cara bonzinho que está dizendo assim, tem uma determinada vagabunda que está criando uma determinada situação e diz para você assim, ó, deixa ir embora. Uma vagabunda, uma piranha está associado com você, tá? E aí você diz assim, ó, deixa ir embora. Ele diz, deixa ir embora. E aí você vai e despacha aquela vagabunda. Mas como é que ele pode ser bonzinho se quem está financiando ele para falar isso, deixa ir embora, é justamente uma quadrilha de satânicos, tá, de empresas que está separando você dessa vagabunda. Ok? Como é que ele pode ser bonzinho se existe uma quadrilha de criminosos, de bandidos todo cagados, tá? Que está trabalhando para separar você dessa porra dessa mulher, tá? E então quando ele chega, esse cagalhão dessa mulher, tá? Esse cagalhão dessa vagabunda, tá? Ok? Se tem uns indivíduos todo cagados e feios que nem um caralho, uns indivíduos feios que nem os caralho, tá? Que estão trabalhando para separar você desse cocô dessa mulher. E quando você chega e fala assim, vai essa vagabunda, você fez a vontade dele. Mas quem financia ele é justamente os indivíduos. É como se os bandidos que separaram você desse cocô dessa mulher são justamente os caras que estão financiando ele para poder chegar para você, pronto, resolveu o seu problema, deixe ir, ok? Não. Você que não é católico, você não vai ouvir discurso desse cara, você não vai ouvir, você não é católico. Você é psicológico, você também não é freudiano, ele é Freud, psicologia, tá? Padres são psicólogos, tá? Padre, psicologia. Por exemplo, o padre Marcelo Rossi, psicologia também, tá? Ok? Aquela doutrinação, aquele equilíbrio é tudo psicológico, tá? Eles são doutrinados com psicologia, tá? Ok? Aquilo ali não tem nada de ensinamento da Bíblia, aquilo ali é psicologia, tá? Presta atenção. Outras doutrinas, do feminismo, também você não vai dar desculpa, não sou feminista. Não, o padre Fábio Melo não é feminista. Sim, ele é feminista. Ponto. Ok? Ele é feminista. Ok? Ok? Então ele é como se fosse o anjinho de um demônio. Consegue entender? É como se ele fosse o personagem do anjinho que caminha parceiro dos demônios. Consegue entender? Então você não vai dar audiência para ele. Ok? Tá? Esse sujeito até andou sumido, tá? É bom que ele continue sumido mesmo, tá? Ok? É bom que as pessoas ignorem isso daí, meu amigo. Vai lá pro seu reduto, pessoal católico, feminista, tá? Que as feministas gostem muito do padre Fábio Melo,
Que ele está fazendo muito à vontade mesmo das mulheres adúlteras, tá? Das mulheres piranhas, das mulheres que são envolvidas em assassinatos de homens, tá? Essas aí dê audiência para eles, ok? Esses indivíduos todo cagado que encosta a furinga no seu olho, dê audiência ao padre Fábio Melo. Isso daí é o mesmo esquema dele. Você não, você que é civil, não dê audiência, tá? Ok? Você que é civil, não dê audiência a eles, tá? Ok? Esses cagalhões que encostam a fusqueta no olho dos outros, isso daí dê ouvido ao Fábio Melo, mas você não. Você que é civil, você não vai participar, tá? Esses indivíduos todo cagado, tá? Esses furingos, esses indivíduos que parecem até cus, tá? Se você olhar para os cornos dele, vai ver que parecem cus mesmo, tá? Isso daí é que dê audiência ao Fábio Melo, ok? Tem mais uma coisa que eu quero falar para você. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora, tá? Um homem, aqui tem um homem, e aqui tem uma mulher. Aquilo que entra no meio entre um homem e uma mulher, eu sou a favor de matar isso daí. Como assim? Ó, aqui de um lado, de uma ponta tem um homem, não é verdade? E na outra tem uma mulher. Aquilo que intervém entre isso daí, tá? Eu sou a favor de matar isso daí. Qual seria o raciocínio? Existem quadrilhas, tá? Existem imensas quadrilhas, tá? E tudo o que você imaginar em quadrilhas, tá? De satânicos que praticam magia negra nos outros, tá? Eles são financiados para fazer isso daí. Numa ponta tem um homem, no outro tem uma... Eles entrarem nisso daí. A gente está dando proteção, cara. A gente está dando proteção, ok? Eu tenho um ódio desgraçado disso daí, tá? Ok? E... Por exemplo, se eu tivesse uma carreira como, por exemplo, um juiz, se eu fosse um juiz, eu estaria bastante ocupado com coisas que eu provavelmente não iria querer fazer. Mas se eu tivesse um posicionamento onde eu pudesse trazer para dentro de mim informações a respeito dessas coisas, eu ia com o maior prazer realmente procurar qualquer pessoa que foi vítima de uma situação em que envolveu uma ponta um homem, uma ponta principalmente homens, em que entrou alguma coisa ali e fez essa situação se distorcer e se transformar numa conspiração, principalmente contra o tal do homem. O meu objetivo é esmagar isso daí, ok? Tá? Ok? Esse indivíduo que encostou o cu no meu olho, se eu pegasse o pescoço desse indivíduo com uma mão só, essa aqui, eu ia apertar assim. Tenho certeza que eu ia quebrar o pescoço dele só apertando assim, ok? O meu objetivo é descobrir qualquer coisa, tá? Que algum dia fez isso que eu falei aqui e que encostou o cu no meu olho e matar isso daí, ok? Na verdade, o indivíduo que faz isso, ele ia levar tanta varada, ele ia ser arrebentado de varada até morrer, ok? Patrocina o meu trabalho, tá? E eu vou estar sempre me posicionando para encontrar cada indivíduo que algum dia fez isso e eles vão pagar até o sangue deles por isso daí, tá? Numa ponta um homem, na outra ponta uma mulher. Um invejoso entrou ali no meio disso daí. E ele criou uma conspiração contra um homem. Meu objetivo é acabar com esse indivíduo. Ok? Tá? Outra coisa que eu quero falar, pronto, você entendeu, tá? Outra coisa que eu quero falar para você é o seguinte. Eu já falei isso outras vezes, tá? Quero que você promova cada vez mais, tá? Quando separaram você de uma mulher, vou falar aqui para você. Sim, Jorge, me separaram de uma mulher. Você vai estar sempre falando contra essa mulher, tá? Que eu estou dando aqui um conselho sensacional para você. Você foi separado de uma mulher e essa mulher, na verdade, ela se levantou contra você, ela fez mal contra você? Sim, ela me fez. Você vai estar sempre falando contra ela, tá? E se você puder, você vai processar ela. Poxa, Jorge, é difícil processar. Sim, eu acredito que é difícil fazer um processo contra uma mulher, até mesmo de danos morais, tá? Envolvendo uma vagabunda que largou você, que separaram de você, tá? Mas você vai promover isso daí. Você vai promover, ok? Para você pegar muito dinheiro nessa situação aí, tá? Ok? Você vai promover que essa indivídua aí que fez você de babaca, que traiu você, tá? Que prejudicou você por causa, ela vai pagar muito dinheiro por causa disso daí, tá? Ok? E se você, poxa, eu senti magia negra no meu, opa, ela pode ir pra cadeia, formação de quadrilha, tá? Não tenha dúvida que tem uma quadrilha satânica por trás, você vai delatar essa quadrilha aí. Você vai procurar saber qual é a situação que está conspirando contra você nessa situação. Essa indivídua vai pagar para você em processo, ela vai pagar com o dinheiro dela.
Aquilo que ela conseguiu, ela vai voltar lá pro buraco de onde ela estava. E você vai desmantelar a quadrilha do começo até o final, toda a quadrilha, tá? Ok? Você vai desmantelar toda essa quadrilha. Por exemplo, quando entra fraude, por exemplo, eu fui vítima de calúnias, tá? Até o dia de hoje, de calúnia, de fraude, de coisas que eu nunca fiz, tá? Botar tudo isso daí na cadeia, tá? Ok? Você vai falar sempre contra essa vagabunda, você vai processar essa vagabunda, tá? E você vai delatar toda a quadrilha, empresa de televisão, bandidos de bairro, tudo isso daí, e vai colocar na cadeia, ok? Uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui pra gente completar aqui, ó, que eu falei, entrou no meio de uma bandidos, tá? E isso, muito interessante, eu quero falar aqui, o indivíduo que é bandidos de bairro, bandido mesmo, assim, bandido de bairro, que ele é como se fosse assim, ó, eu fico puto que falem mal de mulher, cara. Eu fico puto. E quem foi que outorgou você a fazer isso daí? Não faço por conta própria mesmo. Eu sou a favor de meter um monte de bala em cima desse indivíduo, tá? Eu sou a favor de chumbar esse filho da puta, matar ele no meio da rua, assim, fuzilar mesmo um filho da puta desse, tá? Ok? Se você sabe que algum indivíduo fez isso comigo aqui, cara, eu fico chateado, cara. Eu entro. Já tá morto esse filho da puta, ok? Eu até queria que ele engrossasse na minha frente só. Eu rapidinho ia acabar com esse vagabundo. Queria ver esse filho da puta ficar nervosinho na minha frente. Ia matar esse vagabundo. Não encosta essa bunda no meu olho aqui. Vem aqui agora, eu mato você aqui agora, seu vagabundo. Não folga pra cima de mim não, filha da puta. Ok? Ok? Matar isso daí, tá? Ok? Você me patrocina, a gente mata isso daí. Pronto. A outra situação que eu quero falar aqui pra você é o seguinte. Sobre... isso, a questão da moralização da inveja, tá? Por exemplo, separaram você de uma mulher. Poxa, me separaram de uma mulher. Deixa eu só organizar minha mente aqui. Sim, a situação em que separaram você de uma mulher e você ficou num prejuízo em relação a isso daí. Preste atenção. Lembrei, o lance é o seguinte. Quando separaram você de uma mulher e essa mulher automaticamente ficou com outro indivíduo. Por exemplo, imagine que separaram você de uma mulher e essa mulher ficou com outro indivíduo. E aí, o grupo em que essa mulher faz parte é um grupo religioso ou um grupo que prega o raciocínio, entre aspas, tá? Eu já falei para você que não existe nenhum grupo conservador, nem de direita, tá? Nem religioso, tá? Que não seja a favor de adultério de mulher. Mas uma vez que eles tiraram de você uma mulher e essa mulher se juntou com outro indivíduo, eles vão falar o quê? Esse indivíduo está dando em cima de uma determinada mulher que está com um homem, está casada. Você não vai valorizar, você não vai considerar isso daí, ok? Você vai considerar essa mulher solteira, tá? E você vai desvalorizar completamente o cara que está com ela. Principalmente se esse sujeito aí prejudicou você, ok? Sim, olha, no meu caso, o cara não foi o cara que me prejudicou, não. Muito difícil, tá? Muito dificilmente, tá? Mas o cara prejudicou você, você vai ter sempre ele como um babaca. Ele vai ser sempre um babaca para você. E essa mulher vai ser sempre uma piranha que você vai estar sempre ou falando mal dela, tá? E aí eu vou dar um conselho de uma coisa que é muito boa você fazer, tá? Preste atenção. Se você quiser fazer assim, tá? Se você quiser. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes a mulher que separaram de você... é porque, por exemplo, quando você escolhe uma mulher, ela tem um aspecto que agradou você, não é verdade? É claro que aquela vagabunda, você não quer mais ver a cara daquele cagalhão, ela não é. Mas sempre que uma mulher tem algum aspecto que agrada a você, pode ser que algum aspecto tenha alguma coisa daquela vagabunda. Isso é sensacional. Se você, por exemplo, existe uma atriz pornô que se parece com aquela mulher que você gostava. Poxa, Jorge, mas não é a mesma coisa. Claro, graças a Deus que não é. Para que você vai se masturbar vendo os cornos de uma piranha vagabunda, ok? Mas, por exemplo, imagine que você gostava de uma menina que era loira, de olhos azuis. E as garotas loiras de olhos azuis, elas têm o mesmo aspecto, não é verdade? Então, quando você vê uma determinada mulher que é de olhos azuis, isso tem uma proximidade do aspecto daquela vagabunda ali. Se ainda for parecida com aquela vagabunda, melhor ainda. Você vai ver filmes pornôs com essa atriz, presta atenção. Você vai ver filmes pornôs com essa atriz aí e você vai falar, ó, pessoal, estou recomendando aqui essa atriz pornô aqui, que eu gostei muito que vocês vejam, ok?
para você pisotear mesmo essa vagabunda, tá? Ok? Ok? Se você foi prejudicado por uma vagabunda e você quiser fazer, você faça isso. Você também faça o seguinte, a questão de processar essa vagabunda pelo que ela te fez, tá? Você vai sair em todo lucro nessa situação, tá? Ok? Você entendeu? Quando o grupo religioso, ou o grupo satânico, ou o grupo de esquerda, ou a puta que pariu, eles entrarem com uma argumentação de que você está tendo alguma situação com a mulher dos outros, consegue entender? Muito pelo contrário, quem ia ficar com a mulher era você. Você que foi vítima disso daí, ok? Você entendeu? Outra coisa, tá? Uma outra coisa que eu vou colocar para encerrar esse assunto aqui mesmo é o seguinte, para você saber. A respeito de mulheres de televisão, tá? Também existe um esquema que se você, por exemplo, você gosta de uma determinada mulher, vou citar aqui que é o mais comum, uma artista de televisão. E aí aquela mulher ali, certamente ela tem alguém ou ela é casada, né? Hoje em dia, dificilmente as mulheres são casadas, né? Dificilmente mulheres são casadas, mas tem algumas que são, você sabe, né? Mas é atriz de televisão, né? E aí você tem o costume de introduzir fotografia dessa mulher no seu computador e você se masturbar e ver, tá? Ok? Você tem esse costume. Esses indivíduos que encostam um fusquete no olho dos outros, eles recebem ordem que se você estivesse se masturbando vendo a imagem de uma pessoa pública, mesmo uma pessoa pública, tá? Eles têm o direito de te matar, tá? E dizer, esse indivíduo tá vendo a mulher dos outros no computador dele, ok? Você vai continuar vendo. Você não tem porra nenhuma a ver com isso. Tá, ok? Você não tem nada a ver com isso. Você vai continuar vendo, ok? Você vai delatar isso aqui que eu falei, tá? Ok? Então você vai introduzir uma coisa muito boa, tá? Saindo um pouco desse assunto. Você sempre introduza no seu computador, tá? Imagem de mulheres que você gosta, tá? E denunciando sempre que qualquer vagabundo que começar com um discurso, esse indivíduo, quando ele começar com um discurso de manjação de rola para cima de você, você vai delatar esse indivíduo, tá? Que ele está te espionando para colocar esse indivíduo na cadeia, tá? Ok? Eu já falei que os vizinhos do crime organizado, se eu tenho meu trabalho patrocinado, eles vão para a cadeia, tá? Espionou o meu aparelho, vai para a cadeia. Esse aparelho aqui foi espionado, vai para a cadeia, ok? Só não vai se eu não posso fazer isso, porque se pode, vai, ok? Tá? Por quê? Porque a Microsoft é a conexão disso daí, tá? Ok? Então você entendeu as coisas? Eu falei sobre moralização da inveja, falei sobre adultério de mulher, você vai entender todas essas, você vai sempre fazer essas coisas que eu falei aqui, tá? E o indivíduo que algum dia praticou magia negra no meu olho, anota o nome disso daí, tá? Ok? Se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de saber quem é o indivíduo que está praticando mesmo no meu olho, que ele até mandasse uma foto para mim. Tá? Manda uma foto para mim, tá? Que eu faço aqui um retrato falado, passo para todo mundo isso aqui, ok? Tá? Você procura saber quem é que está praticando magia negra no seu... Vou falar aqui, vou dar um conselho bom aqui para você, tá? Poxa, como é que a gente vai descobrir? Dá para descobrir, rapaz. Você vai contratar um detetive particular, sim. Se você contratar um detetive particular, você não vai contratar sozinho. Você vai chamar um grupo de pessoas para chamar até um grupo. Você vai contratar um grupo de investigação, tá? De detetives particulares. Você vai contratar e vai descobrir quem é o indivíduo que está praticando magia negra no seu olho. Você vai pegar a foto desse indivíduo e espalhar para todo mundo, tá? Ok? Tá? E se depender de mim, ainda você faz um crowdfund eu quero fazer um crowdfund aqui para oferecer uma recompensa, pegar esse indivíduo vivo para botar ele na cadeia, o indivíduo que está encostando o cu no seu olho, ok? Tá? Ok? Um crowdfund com uma recompensa, você vai contratar detetive particular, vai ter testemunho, vai descobrir quem é que está praticando magia negra no seu olho, colocar na cadeia ou então matar esse indivíduo, ok? Tá?